para glorificar a Deus pelos seus 71 anos. E é importante, irmãos, que nós entendamos, através do ensino das Escrituras, que uma das marcas de uma verdadeira igreja é que ela não abre mão do seu compromisso com a missão que recebeu do Senhor Jesus. O tempo passa, as pessoas passam, como nós falamos pela manhã, mas a igreja mantém-se comprometida, firme, no propósito de glorificar a Deus e fazer a sua palavra conhecida. E a partir do texto lido, Lucas 9, versos 10 a 17, nós queremos nesta noite pensar no seguinte tema: uma igreja que caminha olhando para Jesus. Uma igreja que caminha olhando para Jesus. Por que é tão importante enfatizar isso? Porque a igreja pode caminhar, a igreja pode seguir o seu rumo, mas ela corre o risco de deixar de olhar para Jesus. Muitas vezes olhar para si mesma, se encantar com ela mesma, com o seu poder, com a sua capacidade, com a sua força, com a suntuosidade da sua obra, do seu templo, com os seus recursos, e muitas vezes a igreja pode perder de vista o Senhor Jesus, a sua ordem, a sua comissão. Portanto, é importante que nesta noite, nesse momento tão significativo, tão importante para essa igreja, que a gente pense sobre esse tema, que a verdadeira igreja é uma igreja que caminha olhando para Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, queridos, olhando para o texto, tem o texto aberto aí, Lucas 9, verso 10 a 17, a primeira coisa que eu quero destacar é que uma igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja comprometida com a evangelização. Uma igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja comprometida com a evangelização. O verso 10 de Lucas 9 diz: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Meus amados, o episódio da multiplicação dos pães, que está registrado no texto que estamos estudando, ele acontece logo após a chegada dos apóstolos de uma viagem missionária. Se você olhar o capítulo 9 de Lucas, está com sua Bíblia aí, Lucas capítulo 9, verso 1, vai dizer o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Verso 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os seus enfermos. E se você olhar o verso 6, diz: então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o quê? O evangelho, e efetuando curas por toda parte. Ou seja, o que a gente percebe aqui, nesse episódio, é que a igreja que caminha olhando para Jesus, é uma igreja comprometida com a evangelização. E a igreja deve ser assim, e ela é assim, a exemplo de Jesus. Jesus era alguém completamente focado em sua missão. Eu queria convidar você, para a gente entender bem isso, a mexer um pouquinho na sua Bíblia. Marcos capítulo 1, verso 35. Abra aí a sua Bíblia. Marcos 1, verso 35. Está dito assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Está falando sobre Jesus. Verso 36, procuravam-no diligentemente Simão
e os que com ele estavam. Verso 37, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Irmãos, eu acho que não existe um pregador nesse mundo que não gostaria de ouvir isso, ou pelo menos não se sentiria envaidecido com essa notícia: todos te buscam. E naquele momento Jesus está retirado, orando, e Simão chega até ele e fala isso: todos te buscam. Verso 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Olha bem o que está dito: pois para isso é que eu vim. Verso 39, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ou a gente olha para Jesus, e o que a gente percebe é que Jesus nunca se desviou da sua missão, Jesus nunca se envaideceu com as multidões, Jesus nunca ficou interessado em ser alguém aclamado pela multidão, Jesus nunca ficou interessado em ser procurado pelas multidões. A única preocupação de Jesus sempre foi cumprir a missão que ele recebeu do Senhor. No Evangelho de Mateus, mexe um pouquinho na sua Bíblia, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 35, ainda falando sobre Jesus e o seu compromisso com a missão, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Meus amados, Jesus, ele tinha um poder de atração tão grande, que ele poderia ter ficado em uma cidade, não ia faltar gente para ouvi-lo, não ia faltar gente para ele curar, não ia faltar gente ali para ovacionar Jesus, mas o texto vai mostrar que Jesus estava tão comprometido com Deus e com a missão, que ele não parava, ele ia, diz o texto, em cidades e povoados, cumprindo a missão que ele recebeu do Senhor. Ou seja, Jesus era alguém comprometido com a evangelização, alguém focado na missão. No capítulo 10 de Lucas, que é o capítulo seguinte ao capítulo que estamos estudando, começa com o envio dos 70. Olha aí, Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar por onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Meus amados, quando a gente olha para Jesus, o seu compromisso com a missão, o seu comprometimento com a missão, a gente entende esse primeiro ponto que estamos enfocando nesta noite. A igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja comprometida com a evangelização. É uma igreja que não para, que não se estabelece, que não se acomoda, que não dorme. É uma igreja comprometida em fazer com que a mensagem do evangelho ecoe em todos os cantos, em todos os lugares, e todos em todo lugar possam ouvir a mensagem que transformou a sua vida, que transformou a minha vida, e que tem sido a mensagem pregada por esta igreja ao longo dos 71 anos. Uma segunda coisa que eu quero destacar, olhando para o texto de Lucas 9, a partir do verso 10, é que uma igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja que busca o a sós com Deus. Olhe na sua Bíblia aí, capítulo 9, verso 10, lá no meio do texto diz: e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Meus irmãos, se há uma coisa que Jesus costumava fazer, era se retirar para orar, era se retirar para estar em comunhão com o Pai. E aqui diz que ele leva os seus discípulos para um retiro, ele convoca os seus discípulos e vai para um lugar,
retirado para ali estar com eles. A igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja que está buscando esse tempo de a sós com Deus. Eu lembro que, ainda muito jovem, que não faz tanto tempo, eu frequentei alguns acampamentos da igreja e outros acampamentos. E lá na programação desse acampamento, tinha uma coisa assim, a sós com Deus. Quando eu era novo convertido, o primeiro acampamento que eu fui, eu vi lá o nome, a sós com Deus. E eu fiquei, a sós com Deus, o que é isso? E aí fui perguntar a alguém, o que é isso aqui, a sós com Deus? Ele disse, é um momento no acampamento que você vai pegar a sua Bíblia, vai procurar um lugar, vai ficar sozinho ali, lendo a Bíblia e orando, falando com Deus, a sós com Deus. Irmãos, aquele momento no acampamento era um momento muito especial. E esse é um momento que a gente precisa trazer para a nossa vida. O problema hoje é que nós somos uma igreja tão ativista, nós somos uma igreja tão cheia de atividades, tão cheia de compromisso. Nós temos crentes hoje que já acordam preocupados com a agenda tão cheia que tem durante o dia, crentes tão envolvidos com tantas coisas, que não há mais tempo de ler a Bíblia, não há mais tempo de parar e gastar um tempo em oração, não há mais tempo para estar sós com Deus. E se a igreja quer ser igreja de verdade, se a igreja quer fazer diferença nesse mundo, ela precisa ser uma igreja que prima por um tempo de comunhão com Deus, é uma igreja que busca o tempo secreto, é a igreja que procura a comunhão com o Pai, é a igreja que sai da correria, do barulho e se coloca na presença de Deus em oração, para ouvir Deus falar, para falar com Deus, para receber dele a força e a direção, para ser um instrumento nesse tempo, nesse mundo. A igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja que busca na comunhão com Deus. É uma igreja que busca na comunhão com Deus a força para vencer o ativismo e o pragmatismo. É uma igreja que investe numa relação mais íntima e mais profunda com Deus. É tempo de buscarmos o Senhor. Nós temos hoje uma geração de crentes que não lê mais a Bíblia. Nós temos hoje uma geração de crentes que não gasta tempo mais a sós com Deus, que não se retira para estar com Deus. Nós temos hoje uma geração de crentes que não tem tempo para Deus. E nesta noite, Deus está dizendo para essa igreja, que completa 71 anos, mas que tem uma longa estrada pela frente, que ela não pode seguir em frente, sem valorizar, sem priorizar esse tempo de busca e de comunhão com o Pai. Amém? Terceira coisa, uma igreja que caminha olhando para Jesus, é uma igreja acolhedora e compassiva. Olha o texto que você tem aí, Lucas capítulo 9, verso 11, acompanha aí, não se distraia. Verso 11 diz, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Agora veja, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e, olha o texto, socorria os que tinham necessidade. Presta atenção nesse texto, porque esse texto aqui mostra que uma igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja acolhedora. Diz o texto que aquela multidão vinha atrás de Jesus, seguia Jesus e ele acolhendo-as. Mais adiante vai dizer que ele socorria. Irmãos, no mundo cada vez mais individualista, no mundo cada vez mais pragmático e distante, uma igreja que acolhe e que socorre, uma igreja que se abre para o acolhimento, é uma igreja que tem um testemunho importante e impactante. O mundo precisa de uma igreja acolhedora, uma igreja amável, uma igreja que impacta esse mundo,
dando a esse mundo aquilo que ele não tem. Portanto, se nós queremos ser uma igreja de verdade, nós não podemos construir muros, nós temos que construir pontes. Se nós queremos ser uma igreja de verdade, nós temos que ser uma igreja que acolhe, uma igreja que estende os braços para acolher, uma igreja que estende os braços para socorrer, uma igreja que, a exemplo de Jesus, não se distancia, mas se aproxima das pessoas, que afeta as pessoas não somente pelo que prega, mas pelo amor que demonstra. É uma igreja que acolhe e socorre. Em quarto lugar, queridos, uma igreja que caminha olhando para Jesus. Ouça bem, é uma igreja que reconhece a sua insuficiência e aprende a depender completamente de Jesus. Vou repetir, uma igreja que caminha olhando para Jesus é uma igreja que reconhece a sua insuficiência e aprende a depender completamente de Jesus. Presta atenção comigo aqui, olhando a parte, o momento da multiplicação dos pães. E aí eu destaco primeiramente aqui nessa parte, que surge um problema. Surge um problema, olha o versículo 12, está com sua Bíblia aí, você ainda está me acompanhando, está caminhando comigo. Versículo 12 diz: mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que ainda as aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Primeira coisa aqui nesse momento da multiplicação dos pães é que surge um problema. Tem muita gente, o lugar é deserto e não tem alimento. Que problema? Os discípulos olham para aquela multidão, o dia está declinando, a noite está chegando, não tem recurso, não tem comida, não tem como atender aquela multidão, e eles trazem esse problema para Jesus. Agora entenda uma coisa, queridos, quanto mais a igreja se aproxima das pessoas, e as pessoas se aproximam da igreja, muitos problemas vão surgir. Quanto mais a igreja se aproxima das pessoas, e quanto mais as pessoas se aproximam da igreja, mais problemas vão acontecer, mais necessidades vão ser trazidas à luz. Preste atenção, de repente 5, 6 pessoas se convertem, pode apostar, é 5, 6 grandes problemas que o pastor vai ter que administrar. São problemas de relacionamento, são problemas muitas vezes na área profissional, são problemas existenciais, ou seja, quanto mais você se aproxima das pessoas, mais problemas você vai enfrentar. Quando eu era membro, ainda nem seminarista, ali da Igreja Congregacional de Juazeiro, lá na cidade de Juazeiro tinha um lugar chamado Baixo Meretrício, lugar onde viviam as prostitutas. Era uma rua muito mal falada, que homens de bem evitavam passar por ela. Então nós formamos um grupo de evangelismo e fomos nessa rua, de porta em porta, e começamos a evangelizar aquelas mulheres. Irmãos, várias vezes aconteceu isso. Começava a pregar e eu vivia essa experiência. Começava a falar de Jesus e aquelas mulheres começavam a chorar. E uma delas se converteu. O problema agora é o que fazer com essa mulher. Onde colocar? Quem vai acolher? E aí nós descobrimos onde a família morava, num outro estado. E aí precisávamos de um lugar onde ela ficasse. Primeira dificuldade, ninguém queria receber. Mas uma irmã da igreja acolheu essa mulher,
A igreja deu toda assistência, entrou em contato com a família, com os pais, comprou passagem, pagou e mandou ela para a casa dos pais. Ela voltou para casa. Eu não sei o restante da história. Só estou mostrando o seguinte: quanto mais a igreja se aproxima das pessoas e as pessoas se aproximam da igreja, problemas vão surgir. E aqui tem uma multidão perto de Jesus, e Jesus perto da multidão, perto dos discípulos perto da multidão, e os problemas começam a aparecer. É nessa hora que o amor e a compaixão da igreja pelas pessoas precisam ser evidenciados. Uma coisa é dizer que nós amamos, uma coisa é dizer que nós amamos Jesus, amamos sua palavra, amamos as pessoas. Outra coisa é lidarmos com problemas reais e revelarmos diante desses problemas reais amor e compaixão. Uma outra coisa que está claro aqui nesse episódio da multiplicação dos pães é o que eu falei pela manhã: o caráter intransferível da missão. Eu não vou falar sobre isso agora, mas vou só mencionar. Olha o versículo 13. Versículo 13, eles trazem para Jesus: olha, não tem comida, tem muita gente, vamos mandar esse povo embora. Jesus diz no verso 13: ele porém lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus não diz: olha, manda esse povo embora, que eles se virem. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês resolvam o problema. É como se ele estivesse dizendo: tem um problema? Tem, é grande? É, mas vocês têm que solucionar. E nesta noite eu quero dizer para você que Deus vai colocar muitos problemas dentro dessa igreja, no caminho da missão, e essa igreja não pode transferir essa responsabilidade. Uma terceira coisa, nesse episódio da multiplicação, é que aqui está claro a insuficiência e a dependência da igreja. Olha o verso 13, responderam eles, os discípulos: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Meus irmãos, os discípulos dizem para Jesus: Senhor, não é possível, são mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, é preciso muita coisa. E aqui entenda, meu amado, meu irmão, meu querido, o fazer da igreja é o fazer na dependência de Deus. Os recursos sempre serão insuficientes. Eu não sei aqui, pastor, mas lá na nossa igreja é assim: os recursos sempre são insuficientes. Sempre são. A gente tem muita coisa para fazer, muita obra para realizar, e eu não estou falando só de construção, de tantas outras coisas que precisam ser realizadas para a igreja. E normalmente tem mais coisa para fazer do que dinheiro. Mas Jesus nunca disse que dinheiro era o problema. Porque, meus amados, os desafios da igreja sempre serão maiores que nós. Sempre serão maiores que nós. Mas entenda uma coisa: é na dependência de Deus que a igreja avança. Amém? É na dependência de Deus que a igreja segue. Se a igreja só olhar para o que ela não tem, ela vai esquecer do que ela tem. Ela pode não ter os recursos suficientes, mas ela tem o provedor. Ela pode ver as suas necessidades aumentando, mas ela pode lembrar que Deus sempre será maior do que os nossos problemas, do que as nossas necessidades. Verso 14: então disse, no caso Jesus, aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos cheios. Porque, irmãos, é na dependência de Deus que a igreja avança. Não tinha pão nem peixe, sobrava gente, faltava comida.
Mas quando Jesus ora e comissiona os discípulos para distribuir, o milagre acontece. E aí, queridos, eu quero enfatizar em seguida o seguinte, é uma quinta coisa: uma igreja que caminha olhando para Jesus, é uma igreja que continua crendo e experimentando os milagres de Deus. Vou repetir, uma igreja que caminha olhando para Jesus, é uma igreja que continua crendo e experimentando os milagres de Deus. Deus ainda é o mesmo. Há 71 anos que essa igreja foi organizada, o Deus que estava no dia que ela foi organizada, está aqui hoje. Amém? O Deus que realizou grandes milagres no caminhar dessa igreja, está aqui hoje e vai seguir com esta igreja. Portanto, uma igreja que olha para Jesus é uma igreja que continua, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas, crendo e experimentando os milagres de Deus. Está aí no verso 14. Então disse a seus discípulos: fazei sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Verso 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Agora veja o milagre, verso 17: todos comeram. E se, o que é que diz na sua Bíblia? Fartaram. Quem fez isso? Foi João? Foi Pedro? Foi Tomé? Quem fez isso foi aquele que tem poder, o Deus que disse: haja luz, e houve luz. E nesta hora ele disse: haja pão, haja peixe, e nem faltou pão, e nem faltou peixe. E para concluir, queridos, eu quero destacar o seguinte: primeiro, me ouça bem, diante de tudo que nós falamos, olhando para essa igreja, pensando nessa igreja, para a igreja ser verdadeiramente igreja, ela precisa manter o foco em Jesus. Tem muita coisa importante, mas nada é mais importante que Jesus. Tem muita coisa acontecendo, mas nós nunca podemos tirar o nosso olhar de Jesus. E aí eu leio aqui Hebreus 12, verso 2, que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O autor de Hebreus diz para a igreja: olhando sempre firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se a igreja continuar olhando para Jesus, ela vai seguir em frente, ela não vai tropeçar, ela não vai cair, ela não vai parar. Lembra de Pedro? Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até aí. Pedro começa a andar sobre as águas, e a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, mas quando Pedro começou a olhar para a força do vento e do mar, diz a Bíblia que ele começa a afundar. Portanto, queridos, se nós não queremos afundar no meio desse mundo perdido, nós precisamos ser uma igreja que continua olhando firmemente para Jesus. Uma segunda coisa, o amor e a compaixão precisam ser marcas evidentes no caminhar da igreja. Irmãos, não há razão para uma igreja não amar, porque Deus é amor. Não há razão para uma igreja não ser uma igreja compassiva, acolhedora. Não há razão para uma igreja não ser capaz de acolher, de andar a segunda milha.
de revelar aquilo que o mundo não sabe o que é, nem tem, o amor verdadeiro que recebeu do Pai. Por isso que a Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor e a compaixão precisam ser marcas evidentes no caminhar da Igreja Congregacional de Cupira. Lá em Mateus capítulo 9, verso 36, diz: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Quem foi que se compadeceu das multidões? Não ouvi. Jesus. Nós somos uma igreja que olha para Jesus, então nós também vamos nos compadecer do mundo perdido que nos rodeia. Terceira coisa e última, preste atenção nisso. A igreja sempre vai ter que lidar com suas impossibilidades. Sempre vai ter que lidar com suas impossibilidades. Quer construir? É difícil. Quer abrir um novo campo? É desafiador. Sempre vai lidar com as impossibilidades. Os recursos poucos, o material humano também escasso. Mas isso não deve paralisar suas ações, pois a força que move a igreja vem da onde? Vem do alto. Não é o dinheiro que está na conta que move a igreja. É o Senhor da conta e o Senhor da igreja. Amém? Portanto, impossibilidades para nós como igreja é oportunidade. Impossibilidade é para nós como igreja uma oportunidade a experimentar a grandeza de Deus. Que essa igreja, queridos, continue caminhando ao longo dos muitos anos que Deus tem para ela, como uma igreja que caminha olhando para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.